Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. O país está estarrecido com o massacre que aconteceu na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. 8 pessoas foram cruelmente assassinadas por um jovem de 17 anos e um homem de 25 anos. 11 pessoas ficaram feridas. Ao se depararem com os policiais, eles se mataram no local. Os dois chegaram a estudar na escola. As investigações apontam que eles passaram mais de um ano planejando o atentado. Teriam participado, inclusive, de fórum na internet, onde pessoas planejam crimes. Mas o que pode levar jovens a fazer uma atrocidade como essa? Em que momento e onde as famílias ou a própria sociedade falharam? Quais os valores estamos passando para as nossas crianças e jovens? Os jogos virtuais podem incentivar essa violência no indivíduo? Bem, as perguntas são muitas e para conversar sobre este assunto, a gente convidou o psiquiatra, mestre em psiquiatria forense e doutorando em saúde mental, doutor Gustavo Carvalho de Oliveira. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Fique à vontade. Obrigado. Tudo bem? Que satisfação recebê-lo aqui. É muito triste, né, a gente falar sobre tudo isso. A gente se coloca na situação das pessoas, enfim, até mesmo dos pais, dos jovens que fizeram isso, né? Porque é uma situação que envolve realmente toda a sociedade. É possível a gente entender ou tentar entender o que levou especificamente esses dois jovens a fazerem isso, doutor? Realmente, Renata, é uma situação bastante complexa. São muitos fatores aí envolvidos num ato cruel como esse, um ato chocante. Nós costumamos dizer que nos comportamentos de violência são vários fatores envolvidos. Se a gente falar em doença mental, que não necessariamente é o caso, nós temos primeiramente a parte genética. Então, esses indivíduos normalmente já têm uma tendência genética a ter um comportamento violento. Isso nós não podemos modificar. Por outro lado, questões sociais, questões ambientais, né, a exposição, a cultura, um ambiente de violência podem ser os locais aí que, de repente, poderíamos ter interferido para evitar uma tragédia como essa. Bem, a gente está falando de um jovem de 17 anos e de um homem de 25 anos. Ao que tudo indica, o jovem era um mentor, era ele quem coordenava, enfim, foi ele que planejou tudo. Nós temos aí essas tristes imagens passando, rodando, imagens que a gente gostaria realmente de não passar, mas infelizmente é importante a gente fazer esse debate. É possível, doutor, os pais ficarem atentos a alguns sinais que esses jovens com essa personalidade violenta possam dar ao longo da sua existência? O papel dos pais, não só da escola, né? Muitas vezes se fala muito da escola, mas os pais têm um papel aí fundamental muito e mais importante, né? Com certeza. Nessa criação. Então, eu acredito que a supervisão é importante, sim. Hoje em dia, as crianças, os adolescentes têm um acesso muito fácil a tudo, né? Na internet tem tudo ali. Hoje a gente está vendo várias notícias aí sobre essa internet escura, obscura, na internet profunda. Então, acredito que é muito importante os pais estarem atentos o que os filhos estão fazendo, o que eles estão acessando, realmente ter esse controle, porque, como eu falei, né, embora tenha uma questão que seja da pessoa, tem outra questão também que é do que eles estão tendo contato. Você mesma disse, né, eles planejaram isso aí por mais de um ano, se inspiraram em outro atentado, né, bastante Columbine, cruel, né, exatamente, lá o de Columbine, que foi um atentado muito noticiado, todo mundo sabe sobre isso, e acho que isso entra nessas questões, né, como é que será que a gente deve abordar esse tema, como é que, de repente, a imprensa deve falar sobre isso. Inclusive, a gente vai entrar sobre esse assunto, que é um assunto, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas eu queria saber o seguinte, uma pessoa, uma criança, a gente está falando de uma criança, que tem essa, não sei se seria uma patologia, mas que já tem uma tendência agressiva, violenta, que poderia vir a desenvolver o que esses jovens desenvolveram. Ela dá sinais? Sim, muitas vezes nós vemos esse comportamento. São crianças que têm dificuldade de interagir com as outras, geralmente já manifestam agressividade, não toleram frustrações, não aceitam perder um jogo, quando houve alguma coisa que não agrada já parte para uma agressão.
Se a gente quiser pensar na psicopatia especificamente, nesses indivíduos que já têm essa falta de moral, falta de empatia, né, que é esse cuidado com o outro, eles muitas vezes já são agressivos com animais, por exemplo, tendem a ser cruéis, não respeitam os professores, muitas vezes os pais, né? Os pais também acabam sofrendo com essas crianças. Então, tem realmente esses sinais de comportamento mais difícil, alterado, que é nesse momento da infância para a adolescência, o início da adolescência, que poderia se ter alguma intervenção. O que os estudos científicos dizem é que se a gente tem chance de interferir numa criança que tem um distúrbio da conduta, né, um transtorno da conduta, seria nesse momento, para evitar que ela progredisse para um indivíduo psicopata. Então, seria... É possível fazer essa intervenção? É possível fazer essa intervenção. Claro que não vai ser 100% dos casos, mas uma boa parcela dessas crianças podem crescer como adultos normais, sendo submetidos a tratamento psicológico, psiquiátrico, a própria questão pedagógica, né, dos educadores também saberem como lidar com isso. E aí, obviamente, né, o primeiro passo é o pai ou a escola, que seja, procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para poder identificar quais as dificuldades daquela criança e fazer essa intervenção. E a gente está falando o quê? Criança de 5, 6 anos, já dá para você identificar? Normalmente 7, 8, 10 anos elas começam a manifestar mais esses comportamentos. Então, o papel dos pais... Nesse caso, aí eu já penso que a escola tem um papel importante, porque o educador vai estar ali vendo, o professor, todo mundo na escola, o comportamento de várias crianças juntas. É verdade. Os pais não. Às vezes ele se destoa ali, né, das outras crianças. Exato, né? O educador consegue ver ali que aquela criança é um pouco diferente. E os pais têm a questão da passionalidade. Né? O pai, quando vai falar... De não enxergar ou não querer enxergar. Quando vai falar do filho, é o jeitinho dele, ele é um pouco diferente mesmo. Não só para essas questões. O autismo, por exemplo, que é uma doença que a gente já vê desde o início da infância. Os pais tendem a negar que a criança tem alteração de comportamento. Então, nesse momento, eu acho que o educador, sim, ele precisa saber sobre isso, precisa ser treinado, precisa conhecer os principais transtornos mentais que afetam essas crianças. Sim. O senhor falou aí sobre a falta de empatia, né, que um psicopata teria, se eu estiver errado, você me corrija. Mas a gente vive em uma sociedade, a gente vê isso muito claro nas redes sociais, enfim, no trânsito, ou onde quer que seja, onde está faltando muita empatia na nossa sociedade, não está, doutor? Concordo com você. Muitas vezes se tem essa cultura de que uma competição ou de que eu sou bom porque eu sou mais esperto, porque eu levo vantagem nessa cultura, né, que a gente até apelidou de jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho de ficar bem, de fazer isso, fazer aquilo, corrupção, tanta coisa que nós vemos aí. Então, eu acho que a sociedade tem estimulado, sim, esse comportamento mais de passar a perna nos outros, né? Então, isso é muito ruim. E de não se colocar na posição do outro, né? Não ver a dor do outro. Se não é minha dor, não tem problema, né? Exato. O problema deles, né? O problema dele, eu que tenho que me dar bem aqui. É, complicado. Exato. E olha, a gente lembra que você também pode participar do nosso programa. Anote o nosso telefone, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, a gente espera você.